Zagor é uma espécie de super-herói no meio do Velho Oeste, só que sem raios saindo pelos olhos, sem super força, apenas com sua incrível agilidade, combinando com conhecimento vasto sobre a região, inclusive certos conhecimentos místicos e tecnológicos. Ele luta contra as mais diversas disputas de território, ladrões de ouro, assim como aliens, monstros, feiticeiros e o que mais tiver adiante, vivendo na mística floresta de Darkwood. E o que acontece é que, além de ser um dos primeiros super-heróis a eu falar aqui do canal, inclusive um dos meus favoritos, ele está de volta no Brasil através de duas editoras, a Saikan e a Editora Digital, sendo que a segunda através do Elder, que é editor e tradutor dela, entrou em contato para pegar, me passar a falar justamente do primeiro volume da nova coleção de Zagor deles, As Histórias Perdidas. Então, vamos comentar aqui, sendo que eu sou o Liz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e você está no quarta-feira dos quadrinhos. Então, o que Zagor tem de interessante? Primeiramente, vamos entender um pouquinho melhor. Zagor, ele é uma pessoa normal, porém com altas habilidades. Ele é capaz de pegar, lutar nos mais diversos ambientes. Inclusive, esse é o primeiro volume que eu peguei e comecei a colecionar do Zagor anos atrás, né? No qual a primeira história ele pegava e lutava contra um grupo de homens das cavernas, né? Como se fosse um grupo de Neandertais, tendo que pegar e lidar com um grupo de colonos aqui, né? E o que ocorre é que, aqui atrás onde parece isso, e o que acontece na segunda história, ele tem que, ajudado pela feitiçaria indígena, lutar contra uma invasão de aliens. Isso, inclusive, vai ter consequências nos outros quadrinhos depois do Zagor na história. E o que ocorre? Zagor, ele tem uma agilidade imensa, tanto que ele consegue se locomover nas árvores como se fosse uma espécie de Tarzan. Ele é conhecido como Zagor Tenai, o espírito da machadinha, e parte disso por causa que ele tem uma habilidade imensa para poder jogar a machadinha dele e usar como arma de combate. Além disso, ele tem uma pistola que ele usa raramente, mas tem uma grande capacidade de mira, além de um conhecimento vasto, como eu falei, né, da questão das tradições de cada região, uma capacidade alta de absorver conhecimento e de respeitar cada costume, né. Então, por causa disso, ele vive secretamente na floresta de Darkwood com seu amigo Pancho, e o que acontece é que ele tenta criar sempre um clima, como se fosse um espírito andante vivendo lá dentro da floresta, um justiceiro que vai pegar e tentar sempre apaziguar as disputas entre as mais diversas etnias que ocorrem por ali. E o que ocorre? Em O Horror do Pântano, temos uma história inédita aqui no Brasil, onde Zagor tem que atravessar um pântano cheio de monstros gigantes, diga-se de passagem. Ou melhor, cheio das mais diversas criaturas. A história ela é dividida em 2 volumes, então esse é o volume 1 que acabou de sair, o volume 2 deve sair em breve, né? Chamado O Terra Maldita. E o que ocorre? Aqui, nesse primeiro volume, temos a apresentação de um grupo de artistas circenses que vai apresentando comédias, pequenos teatros em cada cidade onde eles vão. E o que ocorre? Existe uma cidade que passa a correr atrás deles, já que acham que eles são um grupo de ladrões de banco. Então, eles saem correndo e para isso eles tentam se refugiar justamente num pântano que é considerado amaldiçoado pelas tribos indígenas da região. Então, o que acontece é que parte da cidade começa a correr deles atrás do pântano, ao mesmo tempo que tem um grupo de ladrões que quer pegar e digo, nossa, se eles estão com ouro, vamos aproveitar e assaltar esses ladrões também para pegar ouro com a gente, aproveitando esse caos, né? Fora isso, tem um grande mistério de quem realmente roubou o banco lá dentro. E o Zagor atrás dessa turba para poder pegar e descobrir o que realmente aconteceu e salvar os coitados dos artistas circenses desse grupo. Então, a gente tem várias camadas de história. Em primeiro lugar, temos toda aquela disputa de oeste de grupo, justamente da busca pelos lendários ladrões de banco que tem dentro da história. Então, temos tanto a população da cidade em si, toda surtada porque foi roubada como vilões, assim como um grupo de ladrões mesmo querendo pegar e roubar os personagens. O grupo circense em si, ele é bem interessante, né? Já que é um pessoal que está tentando pegar, sobreviver na floresta, e cada um deles tem justamente o jeito específico, né? Sendo mais proeminente justamente o líder do trio, né?
que ele lê de tudo, é extremamente estudioso e gosta de absorver vários conhecimentos, o que é importante, inclusive, para falar pra gente como leitor o que está acontecendo no meio do caos quando eles começam a entrar justamente naquela floresta dita amaldiçoada. E o outro personagem muito interessante é justamente o mais novo do grupo de artistas, né, que ele tem certas limitações intelectuais, né, e também ele é perseguido por um grupo de bandidos dentro da história, né, e com isso a gente tem toda uma discussão que é bem explícita e dita na cara sobre como você lida pessoas com problemas intelectuais que pegam e cometem crimes. Melhor, pessoas com vários tipos de problemas neurológicos e psiquiátricos, como lidar quando eles pegam e teoricamente são mandados para prisão, como lidar com eles. Lembrando uma coisa importante, prisão nessa época não é a coisa atual que é hoje em dia, nem tinha as discussões sobre psiquiatria e tudo mais que existe hoje em dia. A psiquiatria e a psicologia estavam ainda engatinhando nessa época para poder pegar e surgir, né? Então, imagine as mais diversas atrocidades. Temos que lembrar que era um período onde, inclusive, hospitais psiquiátricos na Europa, tinha alguns onde você podia pagar para ver exibições, se divertir assistindo os surtos maníacos dentro das celas onde as pessoas ficavam, né? Então, bem diferente de hoje em dia, onde temos, graças a Deus, toda a luta antimanicomial, né? Então, temos tudo isso acontecendo. Então, e quando você sai justamente dessa parte histórica e entra na parte mais sobrenatural, ou melhor, mais ficção científica, que é aquilo que indica a história, também fica igualmente interessante, onde em cada parte do pântano nós temos um grupo diferente de criaturas com diferentes habilidades e os personagens tentando fugir de cada um desses grupos. Inclusive, talvez, a gente tá vendo esse largato enorme, né? Só que um dos meus favoritos aqui dentro dessa história é um grupo de largatos voadores que, ao invés de ter asas, eles flutuam como se fossem balões, e são largatos carnívoros que pegam e vão em direção aos personagens, né? Então, quase como se fossem largatos em formatos de balões, e indo quase como se fosse um enxame de piranhas em cima justamente dos personagens, dependendo se eles são bons ou os maus, querendo pegar e devorar as pessoas dentro do pântano, né? Então é uma das cenas muito doidas, diga-se de passagem, com impacto visual, né? Ao mesmo tempo que é interessante, onde é discutido uma possível origem científica até mesmo daquelas criaturas. Não uma coisa meio como se fosse origem alienígena, como se tivesse uma maldição de verdade ou não, né? Mas como certas características químicas e físicas fazem com que aquele local ambiente seja tão diferente do resto do globo, que faz com que os seres que existam lá, eles se desenvolvam de forma completamente diferente do mundo. E como essas características químicas, elas devem existir lá há milhões de anos, então foi um rumo totalmente diferente de desenvolvimento por causa disso, sabe? Então, você tem isso, onde cada pedaço do pântano acaba sendo uma ameaça de tipo de monstros diferentes. E, ao mesmo tempo, temos as ameaças meio internas, já que o Zagor tem que evitar o pessoal surtando de cada lado pra pegar e impedir que as coisas fiquem ainda piores, né? Tipo, a pessoa apavorada porque tá no meio do pântano e fazendo coisas que não deve por causa disso. Ou aquele que quer pegar e matar ou começa a ter disputa entre duas ou mais pessoas lá dentro do grupo, né? E os Zagor tendo que pegar e apaziguar para evitar que ocorra um desastre, né? Já que a ideia básica é pegar o pessoal do circo para julgar e descobrir o que aconteceu e evitar qualquer tipo de morte ou coisa do tipo. Lembrando que ainda por cima, como eu falei, tem ainda os bandidos perseguindo eles, né, para pegar e piorar a situação. Então, nesse primeiro volume, temos justamente a apresentação de cada um dos personagens e com a primeira metade do volume, mostrando justamente meio que a cidade ocorre o roubo e essas disputas, e a outra metade justamente a gente entrando no pântano e vendo as tentativas diversas de sobrevivência contra as mais diversas criaturas, né? Zagor, pra mim, é um personagem muito cativante e a história é muito gostosa. E é claro, só que temos uma coisa importante. Dá pra ler sem saber nada? Sim, com certeza. Isso aí é feito pra ser o primeiro de uma série de volumes, onde cada sequência você pode ler sem problema nenhum. Então, se você comprar
Aí, como eu disse, a história não se completa aqui, apesar que tem todo um arco que se fecha, mas ela só vai se completar no volume 2, formando assim quase como se fosse uma minissérie, né? E a ideia básica é que todo mês a gente vai ter um gibi diferente do Zagor, com, inclusive, tendo aqui a lista de histórias fechadas que eles pegaram e licenciaram para pegar e publicar nos próximos volumes também, né? Então, agora, qual é a qualidade dessa edição? Afinal, estava na editora Mito, será que essa aqui é ainda interessante? Olha, o formato, ele lembra muito, ele puxa para o nosso gibizinho tradicional, só que ele é mais próximo do formato italiano. Inclusive, olha, esse era o formato original que era publicado no Brasil, que é próximo do gibi tradicional. Esse aqui, como vocês veem, ele é maior, mais próximo do formato italiano tradicional mesmo. Inclusive, eu acho que até o formato meio mais quadradão italiano, mas... Inclusive, aqui, enquanto o original era uma coisa mais próxima do papel jornal mesmo... Lembrando, Zagor, ele é preto e branco. A edição que eu tenho colorida aqui é porque ele é um especial, mas as histórias tradicionais são no preto e branco mesmo, gente, olha. Então, a gente tem uma coisa mais fininha, mais próxima do papel jornal, e aqui temos um papel mais grosso mesmo. Inclusive, eu não vi erros de digitação, de revisão, borramentos ou coisas do tipo. Inclusive, um papel bem grosso. Quem tem muito problema com transparência não vai ter nenhum ao pegar ele aqui no Brasil, aqui no negócio. Inclusive, melhor qualidade até que vários volumes de mangá de luxo especial aqui no Brasil, sabe? Então, a qualidade realmente é boa do papel, tanto da capa quanto do material tradicional, quanto do miolo, né? A única coisa é que realmente ele fica um pouquinho duro na hora de abrir. Não muito como vocês percebem aqui, né? Então seria talvez um pouquinho mais interessante que tivesse uma margem, uma região de sangrinha um pouco maior no centro para visualizar um pouquinho melhor o material. Contudo, quando você está perto dele, não existe assim, chega a existir uma perda uma perda tanto assim da imagem, né? Então, se pudesse afastar alguns milímetrozinhos um pouquinho mais da a margem, né? Inclusive, há uma margem de segurança isso, se tivesse alguns milímetrozinhos mais um pouquinho perto, de cada lado, ia poder pegar e abrir um pouco mais no centro e visualizar melhor. Mas mesmo assim, não, como eu disse, dá para você ver tranquilo a imagem aqui, não chega a existir realmente uma perda. Inclusive, não existe páginas duplas ou coisas do tipo, como a maioria dos mangás italianos, dos gibis italianos, dos fumetti, realmente não tem, né? Então, aqui a gente não tem nenhum grande problema. Lembrando que uma coisa interessante, essa história foi publicada em 85 e o que acontece? Ela foi escrita pelo Tonielli, só que ela é desenhada pelo Giuliano Ferri, então, que é justamente o coautor do Zagor. Então, os autores do Zagor são o filho do criador do Tex, ou então o Guido Nolina, e o Giuliano Ferri, que foi o desenhista, né? Enquanto o Guido, o Bonelli, ele pegou e foi o escritor. Então, justamente o co-criador do Zagor, o criador visual dele, é o responsável por pegar e desenhar esse gibi completo, né? Então, é uma coisa bem bacana para, inclusive, quem coleciona Zagor quiser alguma coisa mais próxima do material original, mais próxima, uma coisa dos mais antigos, dos volumes realmente mais clássicos também, né? Que é um pouquinho a proposta aqui da edição. Então, no geral, eu achei que a qualidade do volume ficou boa. Ele tá a R$30, então inclusive até um pouquinho mais barato do que um mangá do mesmo volume aqui. E vocês sabem como eu coleciono mangá, tanto com Quarta-feira dos Quadrinhos, metade é só sobre Cavaleiros do Zodíaco aqui normalmente, né? E está disponível na editora digital. Inclusive vou deixar aqui na descrição justamente o endereço digital, né, o site da editora, para vocês pegarem e entrarem. E eu quero saber, vocês já pegaram e já leram alguma coisa de Zagor ou algum outro gibi de faroeste, seja esse gibi tradicional, seja uma coisa mais de super-herói, de faroeste, né, como o Zorro, Cavaleiro Solitário? Coloca aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!